Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre a Supercopa do Brasil. O Flamengo vence o Botafogo por 3-1 e se sagra campeão mais uma vez. Não vou lembrar aqui de cabeça qual é o número do título do Flamengo nessa competição, mas o que importa é o jogo de hoje, 3-1, quase foi um 3-0, né? Deu uma vacilada ali no final que permitiu o Botafogo fazer um gol de honra. Mas, assim, o início de jogo muito bom. Na hora lá que o campo estava ensopado, o Flamengo estava melhor. E depois que o campo deu uma secadinha, não vou dizer que ele secou porque continuou chovendo, mas a drenagem do Mangueirão é tão boa que, assim, né, a água só um pouquinho menos de chuva e o campo ficou, assim, em condições perfeitas, né? Eu acho que alguns clubes de futebol precisam de algumas dicas de quem trabalha nesse gramado, né? Eu entendo que esse gramado, por ser menos utilizado do que um de um Brasileirão, ele pode estar em melhores condições. Mas olha, por exemplo, o Atlético Mineiro tentando colocar gramado na Arena MRV. É uma tragédia, né? Aí estão agora mudando para o sintético. Mas olha o Mangueirão, gente. É um negócio incrível isso. Mas, assim, um dos custos que se tem de jogar lá no Pará são essas chuvas torrenciais, né? Esse tipo de chuva, assim, por mais que agora, aqui, pelo menos região sudeste, eu moro na zona da Mata Mineira, é próximo do Rio de Janeiro, né? Tá caindo cada chuva absurda, né? Não tem esse negócio de facar aquele nível de chuva por tanto tempo. Então, assim, foi uma chuva torrencial que atrasou o jogo em mais de uma hora. Mas a bola voltou a rolar. Primeiro, antes da paralisação, a gente teve o pênalti em cima do Bruno Henrique. Pênalti que o Bruno Henrique conquistou também. Chegou muito atrasado o jogador do Botafogo. O Bruno Henrique cobrou. Até que, assim, era uma bola que talvez desse para defender, o goleiro chega a tocar, mas não teve a firmeza suficiente para tirar a bola do gol. E aí depois quando o jogo retorna, um belo contra-ataque e um golaço do Bruno Henrique, chute de primeira. Eu fico assim, pasmo que teve gente, por exemplo, com o Atlético Mineiro tentou, né, contratar o Bruno Henrique, né, mas muita gente fala, não precisa, o cara não é lá essas coisas agora que tá com 30 e poucos anos, entende, né, tá em declínio, o cara ainda faz muita diferença. E hoje uma partidaça dele, né, sofre o pênalti, marca o gol de pênalti, depois marca esse golaço, ativa quase o jogo inteiro, ele ainda é um cara veloz, tem uma finalização de primeira qualidade, fez o 2-0, daí pra frente aquele negócio, o Flamengo tava controlando completamente as ações, o Botafogo começou a melhorar um pouquinho, mas nada de muito especial, chegou a ter algumas chances, porém o trabalho do Felipe Luiz chama muita atenção. Para quem começou agora, né, tipo assim, trabalhar como técnico de futebol, é impressionante a maturidade tática, a inteligência, o que ele já consegue construir no clube. O Botafogo, por outro lado, tá inacreditável a demora para achar um substituto para o Arthur Jorge, né? Ele já saiu já tem um tempo, tá lá no futebol do Catar e nada do Botafogo contratar um técnico para substituir. Algumas peças não tiveram reposição, né? O Arthur talvez seja a reposição do Luiz Henrique, mas o Almada ainda não teve reposição. Então, assim, fica aquela dúvida, né? O Botafogo vai contratar quem para a posição do Almada? Tem muita coisa a ser resolvida nesse clube, principalmente a questão do técnico. Mas fato é, o clube hoje viu ali o Flamengo passear. Foi impressionante. O Flamengo passeou por cima do Botafogo. No segundo tempo até fica um pouco mais parelho, mas ainda assim teve mais chances para marcar o Flamengo do que o Botafogo. E no final a vitória é muito merecida. Foi o Patrick de Paula que acabou marcando o gol de desconto do Botafogo. O Luiz Araújo marcou um belíssimo gol para fazer 3-0 pro Flamengo naquele momento. E assim, é isso. A gente tem essa vitória do Flamengo, 3-1, mais um título. A expectativa de um ano muito competitivo, por mais que assim, a gente sabe que o Flamengo parece que não vai lá colocar investimentos tão pesados. Talvez ali consiga o Jorginho em contratação, que seria uma baita contratação, mas é uma oportunidade de mercado, porque o contrato dele acaba no meio deste ano. Trouxeram o Danilo, que rescindiu com a Juventus. É aquele negócio, dentro das oportunidades de mercado, acho que o Flamengo está fazendo um trabalho bem interessante. E aí é ver o que o José Boto vai conseguir arrumar, já que agora tem diretor de futebol no Flamengo. Vamos ver o quão qualificado ele é. Mas o trabalho do Felipe Luiz até agora é uma surpresa muito grata, né? E ele mostra dinamismo, não é um cara só de uma ideia apenas. Tipo, o Fernando Diniz da vida só tem uma ideia de futebol e quando ela não funciona ele não tem mais nada a oferecer. Então, eu pessoalmente acho que o Felipe Luiz tem um início muito melhor do que qualquer um poderia imaginar. E o trabalho dele coloca o Flamengo numa condição muito mais competitiva do que, por exemplo, estava com o Tite, o que é impensável por muito tempo atrás você pensar que o cara que estava comandando a seleção no último ciclo de Copa, que conquistou título da Libertadores, Sul-Americana, mais de uma vez o Brasileirão, não conseguiu conduzir esse time bem. E o Felipe Luiz, que um pouco menos de 2 anos estava jogando pelo Flamengo como assim, lateral, né? Hoje é um técnico que consegue levar o time mais longe do que se era pensado quando ele assumiu. É impressionante. Então,
É mais um título para ele, já ganhou a Copa do Brasil. Tudo bem que aquele negócio, né? Assume já nas fases decisivas, mas ganhou, é o que importa. E agora ganha a Supercopa do Brasil. Vamos ver o que resta aí nessa temporada para o Flamengo, assim, resta no sentido de ter toda a temporada pela frente, não é resta, né? Mas o que teremos, né, pela frente para o Flamengo, mas o time parece bem interessante, tem boas peças, os veteranos ainda estão produzindo muito bem, deve ter o retorno do Pedro, então Flamengo competitivo será. A questão é como vai ser a concorrência. O Botafogo é um dos times que podem bater de frente, mas fica nítido hoje, precisa de técnico e ainda precisa de alguns reforços interessantes, né? Olhar ali para o Palmeiras, que trouxe reforços, é um time que está prometendo bastante, a ver o que o Abel Ferreira vai fazer. Em certo momento do ano vai perder o Estevão, é uma perda difícil de repor. O Atlético Mineiro com o Cuca é uma incógnita e precisaria de um jogador a mais ali para o sistema ofensivo. Eu ainda acho que o Atlético carece de alguém para ajudar o Hulk, né? E assim, né, tem o Scarpa, tem esses bons jogadores lá, mas ainda acho que está faltando mais presença pelos lados. E é claro, você tem que ver aí como vai ser os times, por exemplo, do Rio Grande do Sul, como o Internacional e o Grêmio vão jogar, né? São times que eu ficaria de olho, principalmente o Grêmio com o Quinteiros começou muito bem. Eu achei assim, o início de trabalho dele muito bom. Ver também como o São Paulo vai jogar. Eu gosto do Zubeldia, acho um ótimo técnico. O Santos do Neymar, eu ainda acho que o Santos tem muito problema para resolver, né? Mas a ver também o que vai acontecer por lá, quem que eles ainda vão trazer para o time. Então, assim, tem muita coisa para a gente ver. O Cruzeiro, ainda acho, assim, eu tô com o pé muito atrás com o Cruzeiro, que eu não sei se esse elenco vai encaixar tão bem como muita gente pensa. Mas, de qualquer maneira, temos um Brasileirão interessante, temos aí clubes que vão começando a mostrar esses ingredientes muito positivos. Eu acho que o Flamengo, depois de um ano que tinha tudo para ser uma grande decepção, 2024, um ano de seca, consegue no final um pouco de luz aí com o título da Copa do Brasil e mostra que quem sabe pode ter estabilidade com o técnico, algo que nunca teve depois do Jorge Jesus. Todo mundo era refém do sucesso que o Jorge Jesus teve, nem mesmo o Dorival. Para a torcida não, mas para os diretores de futebol sim, né? Então assim, vamos ver agora. Tô curioso para ver o que o Felipe Luiz vai fazer, como ele vai sustentar isso, como ele vai trabalhar também nas primeiras adversidades do Flamengo, porque até agora trabalhou sem tantos dramas, né? Cedo ou tarde acontece aquelas oscilações e é aí que a gente vê como o técnico relaciona com isso. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e parabéns ao Flamengo pelo título da Supercopa do Brasil. Por esse vídeo é isso, até a próxima.